Daniel. O que este homem de Deus e esse livro, né, que leva o nome deste homem de Deus, que foi Daniel, tem a ver com Apocalipse? É isso que a gente vai ver agora. Queridos, eu vou falar aqui uma coisa sobre mim, mas eu acho que eu represento a maioria de vocês também. Quando fala Daniel, para mim é automático falar assim, ó, Daniel da Cova dos Leões. Falo Daniel, para mim, ele é o Daniel da Cova dos Leões. É como se fosse o sobrenome do Daniel. Daniel da Cova dos Leões. Durante muitos anos, né? Aquela coisa de criança, fala Daniel, eu já lembro eu pintando lá o desenho do Daniel e os leõezinhos na escola bíblica quando eu era criança. E além disso, eu acho que o livro de Daniel também tem a história do Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, que também já pintei muito aquele foguinho da fornalha com 4 pessoas lá dentro, que era o anjo do Senhor. E o jejum de Daniel, acho que também é outro ponto, né? Outro acontecimento do livro de Daniel que é bem famoso aí nas igrejas, né? Todo mundo já fez um jejum de Daniel 21 dias, né? Eu já fiz algumas vezes comendo só frutas, verduras e legumes ou de algum outro jeito, mas sempre assim com 21 dias. Isso aí é o que a gente sabe mais do livro de Daniel. Agora, existem outros fatores, acontecimentos aqui dentro desse livro que a gente vai ler e estudar hoje, que tem tudo a ver com o Apocalipse. Inclusive, Daniel é chamado por alguns de Apocalipse do Antigo Testamento, porque ele tem, assim, o resumo do livro de Apocalipse. Esse livro aqui, Apocalipse Puro e Simples, já falei dele, é o livro onde eu aprendi, né, muitas coisas, muitas informações que eu trago para vocês, eu tirei desse livro. E aqui eles explicam, né, os autores explicam que o livro de Daniel é um livro sinótico ao Apocalipse. O que significa isso? Por exemplo, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são livros sinóticos, porque são os mesmos acontecimentos escritos por pessoas diferentes, de visões diferentes, perspectivas diferentes, mas a mesma coisa. Então, Daniel é sinótico ao livro de Apocalipse, porque ele é a mesma visão, né, do fim, só que escrito por Daniel. Daniel, gente, ele foi um homem, ele morava, né, em Israel, e ele é da época do exílio, então o Senhor já estava muito decepcionado com o povo dele, e aí ele envia o rei Nabucodonosor para invadir Israel e acabar com tudo lá. Só que o rei, muito esperto, claro, sabia que o povo de Israel era um povo muito bom, tinha o Senhor, eles tinham, era assim uma nação muito bem desenvolvida, além do favor do Senhor, então ele falou assim, ó, eu quero homens da família real, da nobreza, né, esperto, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominem vários campos do conhecimento e que sejam capacitados para servir no palácio. Então, ele que não era bobo nem nada, né, falou, vamos invadir o país, vamos pegar os melhores, os jovens e tal, e vamos levá-los para trabalhar lá no meu palácio, porque deve ter gente inteligente, deve ter gente que entende de tudo, né? E aí eles escolheram alguns, e dentre esses estava Daniel. Então ele era um jovem de muito boa aparência, ele era muito inteligente, e a palavra de Deus diz que nele havia um outro espírito. Então, além dele fazer parte desse grupo aqui com todas essas características, ele tinha um diferencial de ter esse espírito de profecia, de capacitação e de sabedoria do Senhor. Então Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, na verdade o nome deles nem era esse, foi o nome dado pelo Nabucodonosor, né? Enfim, nem vou falar outro nome. Eles ficaram 3 anos se preparando para poder servirem no palácio do rei. E o Daniel, bem como esses outros 3, eles assim já começam nos dando exemplos de como temer a Deus, porque eles estavam sendo levados, né, escravos, para trabalhar para um rei desconhecido e muito malvado,
Mas eles não questionaram, não ficaram nervosos, continuaram tementes a Deus. E nesse tempo de preparação, eles já ali decidiram não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar, não comeu da comida do rei. E aí ele ficou melhor, mais bonito, ainda mais chamativo do que todos os outros e tal. E o Senhor deu inteligência para eles. Aqui no versículo 17 diz que o Senhor deu sabedoria e inteligência para eles conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então eles deviam entender de matemática, deviam entender de plantação, sobre as coisas do tempo, da chuva, da lua, das estações da lua. Eles deviam entender assim coisas que eu e você provavelmente não entendemos. Eles deviam ter um conhecimento realmente a mais, porque Deus deu a eles essa sabedoria, além de toda aquela capacitação. E além disso, Daniel sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos. Então ele foi realmente especial. Aí ele foi, né, quando terminou o tempo, aqui no versículo 19, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Então ali na hora deles decidirem, né, onde que vai trabalhar? Onde que vai, para onde que vai esses daqui? Ah, esses daqui vão ficar no palácio porque eles são os melhores. Mas ali no palácio eles ficaram, então, escalados, entre aspas, né? Para trabalhar nessa parte aqui de sabedoria, de ficar junto com os magos, com os sábios do rei, os conselheiros do rei. Daniel foi ficar ali junto com esse pessoal, porque ele tinha essa característica. Talvez fosse alguém mais forte a trabalhar na plantação, não sei como foi, mas ele ficou nessa parte ali de servir no palácio do rei, junto com esses outros homens que também eram muito inteligentes, tá bom? Esse, assim, é um resumo, é uma introdução sobre quem era Daniel e em que época que ele estava vivendo. Eles, o que a gente vai falar aqui agora está relacionado, eu vou pular algumas partes do livro para poder trazer para vocês só as principais ideias, visões que tem a ver com Apocalipse, tá bom? Eu não vou falar tudo, não vou falar todo o livro de Daniel, quem sabe um dia a gente faça um Daniel do zero, mas a ideia aqui é alimentar e acrescentar no nosso estudo de Apocalipse. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar com o sonho de Nabucodonosor, que tem tudo a ver, a gente vai entender a interpretação desse sonho.